Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra aqui. Vamos lá? Abra sua Bíblia no capítulo 42, a partir do versículo 17, que fala assim. Aí ele mediu os lados norte, sul e oeste, e cada lado tinha a mesma largura, isto é, 250 metros. Assim o muro cercava uma área quadrada que tinha 250 metros de cada lado. O muro servia para separar o que era santo do que não era. Gente, o que é aqui? Tá? Aqui no capítulo 42 são as medidas externas do muro que separava o que era santo do que não era. Se você parar para multiplicar e tirar a metragem quadrada dos 250 metros de cada lado, você vai ter um total de 62.500 metros quadrados ali, ou seja, 62,5 quilômetros quadrados. Isso era o templo, ok? O templo todo, o templo todo de Deus ali. E por que Deus quer que a gente entenda daquilo ali, tá? Eu fiz a multiplicação, a conta, para vocês terem uma noção da grandiosidade que é o templo de Deus. Tá? Então, eu não consigo imaginar 62,5 quilômetros quadrados que seja uma área abrangente, que é o total ali do templo de Deus, que é o local santo, é um local sagrado. E fora, aí além dos muros, era o local, além dos muros era um solo que não era santo, era um solo de pecado. Então existia uma divisão, existia uma separação, entende? Entre o pecado e o lugar santo. E se a gente trouxer isso para a nossa vida hoje, existe essa divisão entre o pecado e o lugar santo. E como que a gente tem essa divisão na nossa vida? A gente precisa entender que o que é de Deus é sagrado, o que é de Deus é santo. Deus e o pecado é como se fosse a água e o óleo, elas não se misturam. Se você pegar um copo com água e derramar óleo de cozinha, sacudir, ele até algum momento vai dar uma certa mistura. Porém, quando você parar de sacudir, você vai ver que vai haver uma separação. Entende? Um vai para cima e o outro vai para baixo. Por quê? Fisicamente, um é mais denso que o outro, ok? Porém, e por isso eles não se misturam. Porém, trazendo esse exemplo para a nossa realidade de hoje, você é a água, o pecado é o óleo. Então, o pecado e você não podem andar juntos. Entende? Precisa haver uma separação. Não existe de você dizer que serve a Deus, que tem vida no altar, que lê a palavra, que faz tudo com Deus, diz que tem vida no altar, que serve ao Senhor, que ora, que jejua, que busca, e continuar com as suas práticas mundanas. Não existe. A própria palavra diz: não tem como servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve ao inferno. Entende, gente? Então, o que Deus quer que a gente tenha de conhecimento hoje? É justamente isso. A gente precisa entender que Deus é santo. A gente precisa entender que o nosso processo, o processo que a gente passa de cura e libertação, que muitos só falam de promessa e de milagres, a gente precisa entender que esse processo, esse mesmo processo, que você está sendo preparado para viver as promessas de Deus, os planos de Deus e os milagres de Deus, é o seu processo para você passar a eternidade com Ele. Entende? Deus sabe que nós não somos santos. Deus sabe que nós nossas imperfeições. Mas é através do nosso processo que a gente permite dele mexer, que a gente permite dele tratar, que a gente permite dele, sabe, limpar, curar as feridas. É através desse processo que a gente está sendo preparado para entrar em solo santo. Tenta trazer para a sua memória, para a sua imaginação agora, esse templo do capítulo
Desde o capítulo 40 está falando do templo. Então tenta trazer a imagem desse templo na sua mente. Você hoje, do jeito que você está, você se sentiria digno de entrar nesse templo? Sabendo que o templo é um lugar santo e sagrado e que não existe pecado lá? Você se sentiria digno? A gente precisa entender que estar na presença de Deus, Ele é tão santo que a presença dele nos constrange. Aquelas pessoas verdadeiramente que têm relacionamento com Deus e vida no altar, a gente se sente indigno de estar na presença de Deus. Porque a presença dele é um santo que nos constrange. Entende? O amor dele por nós é tanto que chega a constranger a gente. Entende, gente? Então tá na hora de você decidir, de você perceber que para viver os planos de Deus para tua vida, você vai ter que abrir mão de outras coisas. Não existe da gente ter toda decisão que a gente precisa tomar na nossa vida vai ser uma decisão difícil. Entende? Deus não quer o que você tem. Porém, para você viver os planos de Deus, você precisa passar por uma transformação. Você vai precisar abrir mão de certas coisas, sim. Só que isso que você está abrindo mão hoje, que você acha que você pode vir a perder, na verdade você está ganhando. Porque Deus tem o poder de te dar muito além do que você tem. Do que você acha que você vai perder. Entende? Deus sabe quem são as pessoas que vão participar do seu futuro. Deus sabe o que é bom para você e o que tem no seu futuro. O seu futuro já está pronto. O seu futuro está pronto lá, te esperando. Só que para você viver o futuro que Deus tem para sua vida, de acordo com a vontade dele, você vai precisar passar pelo processo de cura e libertação. E nesse processo de cura e libertação, você vai estar sendo preparado para viver os planos de Deus para sua vida e ao mesmo tempo você vai estar sendo preparado para passar a eternidade com Ele. Ou seja, não é só para viver os planos de Deus e acabou. É para viver os planos de Deus e a eternidade com Ele. Porque só entra em lugar santo quem está purificado. Só vive os planos de Deus quem está purificado. Então a santidade, ela é importante no seu relacionamento com Deus. É através da santidade que você também vai ficar mais suscetível à voz de Deus. Entende? Então você precisa, sim, abrir mão de certas coisas que você fazia, que você faz. Você precisa, sim, abrir mão de práticas mundanas para poder estar na presença de Deus. Isso tudo, gente, é santidade. Santidade não é só você ficar em santidade para ter um relacionamento. Não é santidade só de relacionamento, é santidade de tudo. É se policiar para não falar palavrão. Entende? É você querer estar na presença de Deus. É você não ter fornicação antes do casamento. É você não ter uma vida de pecado. É você estar sempre em vigilância, querendo não errar, mas querendo acertar com Deus. Querendo estar na presença de Deus. Deus sabe das nossas limitações. Só que existe uma diferença entre aquela pessoa que quer estar na presença de Deus e faz de tudo para não pecar, e quando peca, reconhece que errou e vai lá para os pés de Deus pedindo perdão. E existe aquela pessoa que quer viver os planos de Deus, mas não quer fazer esforço para ter os planos de Deus. Uma coisa que a gente precisa entender é que para viver tudo com Deus, a gente precisa pagar o preço. Deus nunca vai te dar nada na tua mão de mão beijada, assim, aqui, meu filho, aqui. Você pediu um casamento, vamos botar assim. Tá aqui o casamento para ti. Toma, teu marido, tua esposa. Um casamento santo, você vai precisar pagar o preço por ele. Uma pessoa de Deus para sua vida, você vai precisar pagar o preço por ela. O que é pagar o preço? Oração, jejum, entrega. Deixar Deus mexer, deixar Deus tratar, deixar Deus curar, deixar Deus libertar. Não é fácil não, tá, gente? Dói. Mas vale a pena. Porque uma vez que é que Deus que junta, não existe separação. É a eternidade. A pessoa não entra com aquele pensamento, se não der certo, separa. Como a maioria das pessoas fazem hoje em dia.
Entende? Com Deus, quando Ele junta, se não der certo, na verdade não existe se não der certo, vai dar certo. Existem divergências do casamento em si, né? Dos desafios em si, porque são duas pessoas com pensamentos diferentes, de culturas diferentes, de situações diferentes, que se decidiram juntar ali, na presença de Deus, Deus juntou. Então existe a divergência do dia a dia, porém não existe o pensamento dentro delas, se não der certo, separa. Não existe o se não der certo, existe o vai dar certo. Entende? E as divergências, elas são feitas durante o dia a dia, são discutidas, são dialogadas, são acertadas, são consertadas no dia a dia. Porque são duas pessoas que Deus uniu. Mas pra gente ter esse tipo de relacionamento, a gente precisa pagar um preço. Em algum lugar do mundo, eu não sei por que Deus fez entrar nessa parte aqui, mas vamos lá. Em algum lugar do mundo, existe uma pessoa que Deus tem pra você. Do jeito que você gosta, com as características que você gosta de uma pessoa, Deus tem essa pessoa pra você. Só que para você ter essa pessoa do seu lado, você precisa pagar um preço por ela. Você precisa querer estar, buscar a presença de Deus, verdadeiramente, com o teu coração quebrantado. Entende? Essa pessoa está pronta para ti, só que você não está pronto para ela. E para a gente receber as coisas de Deus, lembrando que tudo de Deus é santo, a gente precisa estar em santidade. A gente precisa guardar o nosso corpo. A gente precisa guardar a nossa mente. Porque você vai estar guardando o seu corpo e a sua mente para essa pessoa que Deus tem para você. E essa pessoa que Deus tem para você, ela está fazendo a mesma coisa para você. Ou seja, são duas pessoas purificadas, trabalhadas por Deus. E o relacionamento que Deus junta, pessoa que Deus junta, ninguém tem o poder de separar. Da mesma forma que Deus abre a porta, que ninguém tem o poder de fechar a porta, ou quando Deus fecha a porta, ninguém tem o poder de abrir a porta. Quando Deus junta duas pessoas, ninguém tem o poder de separar essas pessoas. Porque Ele está protegendo. Tá bom, gente? Então, entre no solo sagrado, purificado, quebrando teu coração. Procura a Deus na sua intimidade, ok? Não deixe de achar, de falar, é difícil. Tudo que é difícil de ter, dura. Não tem? A gente não fala esse ditado? Tudo que é difícil de ter, dura. Então, começa a olhar para a dificuldade que você está achando que tem com Deus. Começa a ver de uma forma diferente. É algo que não se desgasta, é algo que não se acaba. Pelo contrário, você quando busca a presença de Deus, gradativamente você vai estar se desenvolvendo. Você vai estar buscando mais a presença dele, você vai estar mais na dependência dele, você vai estar crescendo e amadurecendo como pessoa e se desenvolvendo espiritualmente. Então, em Deus, você só tem a ganhar. Só que não tem como você servir a Deus, andar com Deus, ter relacionamento com Deus e continuar com as suas práticas mundanas. Você precisa escolher o caminho que você quer. Tá bom? Essa foi a mensagem. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz. Tchau, tchau.